Amigos do Mosaico, hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que toda a comunidade conhece, está ela acostumada a fazer entrevista e não a ser entrevistada, mas eu acho que é interessante para a gente conhecer um pouquinho mais a respeito de quem é Serginho Groisman, a pessoa. Serginho, nós estávamos agora falando que você estudou no Scholle Maleren. Você fez o quê? Você fez primário lá? Era o chamado primário. O chamado primário. E depois fui para o Renascença, onde eu fiquei até o cursinho. Aí saí para fazer cursinho e entrei em faculdade. E foi no cursinho, na faculdade, que você descobriu que você tinha jeito para ou para ser apresentador, ou para ser animadora? Como é que é essa história? Grupo de teatro? Da onde vem isso? Não, isso, quando eu saí do Renascença, eu fui para o Equipe. E no Equipe tinha um teatro com um projetor, mas não era usado. E eu comecei a me interessar e sugerir para eles. Daí, isso foi no começo dos anos 70, em 71, eu comecei a levar artistas dos anos 70 que estavam lá sem ter lugar para cantar. E eu fiquei 10 anos nesse lugar, no Equipe. Isso vai virar um documentário. Ah, que legal. E levei todos os nomes importantes dos anos 70, Caetano, Gil, Cartola, Nas Cavaquinho, enfim, todos os nomes importantes, porque eles não tinham um lugar para se expressar. E foi assim que eu comecei a lidar com gente. Paralelo a isso, eu fiquei 10 anos lá trabalhando numa equipe, mas primeiro eu entrei na PUC de Direito, fiz Direito 1 ano e larguei. Fui para História, na USP, larguei também, e concluí em Jornalismo na FAAP. Durante essas minhas passagens pelas faculdades, eu também conversava com a plateia, coordenava palestras, coordenava assembleias. Então eu já começava a conversar. E essa história com a equipe me deu uma relação com a cultura brasileira muito forte. E aí eu comecei vamos dizer assim, a me comunicar melhor com as pessoas. Mas meu primeiro trabalho como jornalista foi em imprensa impressa, em jornal. Trabalhei um pouco na Folha de São Paulo, escrevi alguns artigos. Fui para a rádio, lá que eu comecei a trabalhar. Fui dar aula na FAAP depois, em rádio e TV. Fui diretor de rádio e TV na FAAP. Fui para a Rádio Cultura. Lá fui diretor da Rádio Cultura AM. Tinha um programa também em rádio. Essa confusão toda aí que me fez eu chegar em televisão. Como nós temos mais ou menos a mesma idade, eu estou me lembrando que acho que eu fui ao Equipe. É possível que eu tenha ido assistir Sá Rodrigues Guarabira lá? Sim, eles passaram por lá, é bem possível. Eu me lembro especialmente desse show, eles estavam em evidência. A vantagem de fazer uma entrevista com o Serginho é que ele fala sozinho, quase não preciso fazer pergunta, ele vai contando, as coisas vão sozinhas acontecendo. E você fez uma temporada razoavelmente grande no SBT. Sim. Você ficou 8 anos. 8 anos. Até começar a fazer esse Altas Horas, que já tem hoje 15 anos. Ele vai completar 15. 15 anos. E é um programa que tem um bruto sucesso. E parece não importar muito se o fulano que é responsável pelo programa tem 20, 30 ou 40 anos. Qual é o segredo para o Altas Horas ter esse sucesso permanente? Qual é a tua receita? Não, eu não tenho uma receita. O que eu tenho é uma postura de, primeiro, não querer me comportar como um adolescente, que seria ridículo. Essa é a primeira coisa. Segundo, respeitar a opinião das pessoas. Eu faço um programa onde o espectador do programa vem ao programa e ele não fica só assistindo o programa. Ele participa, ele interfere com perguntas, opiniões. Então, essa foi uma ideia que eu tinha quando eu era ainda professor de rádio e TV, que eu pensava muito
em como democratizar um pouco a palavra do espectador, fazer com que ele pudesse interferir no programa. Então foi criada essa fórmula que começou em rádio. Na Rádio Cultura M eu tinha um programa chamado Matéria-Prima, que era um programa de 4 horas diárias, falando, tocando música, entrevistando as pessoas. Se originou esse programa que se transformou primeiro no Matéria-Prima na TV Cultura, depois foi para o Programa Livre no SBT e agora está no Altas Horas. Acho que o segredo é um pouco esse, respeitar a opinião das pessoas e não querer ser o protagonista, sabe? Claro. Você dividir o protagonismo com as pessoas que vêm aqui. Aliás, é interessante porque a história da interatividade parece ser uma coisa meio recente, que agora as pessoas podem interagir, seja com um programa de computador, seja com um programa de televisão, mas a ideia de realmente do público participar e não simplesmente de aplaudir quando a luz acende, nesse sentido ela é um pouco mais antiga. Ela já tinha sacado que havia uma oportunidade para essa participação lá atrás. É verdade. Se bem que eu acho que a internet ela veio e mudou o mundo, né? Mudou o planeta. Uma interatividade diferente. Uma interatividade dos programas que eu faço é uma interatividade presente. Não é? Ela não é virtual, ela é presencial mesmo. Assim. Você acha, falando de internet, que a internet provocou uma mudança na maneira de você fazer o seu programa? Talvez. Porque o programa que eu faço, ele depende muito da plateia, né? E a plateia hoje é uma plateia toda conectada, como o planeta, não só os adolescentes, como todo mundo. Eu acho hoje, se não sei de que jeito, de um dia para o outro não existisse mais a internet, a gente iria para trás, não é? Todo mundo está, de alguma maneira, conectado de algum jeito. Sim. Os programas de TV mesmo, hoje em dia, eles não são só vistos em televisão. Não. São vistos em celular, em tablets, no computador. Você pode ter o seu próprio programa de televisão a partir do YouTube ou qualquer outra coisa. Então, modifica nesse sentido. Não modifica na postura que a gente tem em frente à televisão, mas modifica nos conceitos que as pessoas têm. Você acha que essa coisa que havia antigamente de sábado à noite eu vou sentar à meia-noite para assistir um determinado programa mudou por conta do tablet, do computador? Mudou muito. Ainda se assiste muita televisão, muita gente assistindo televisão no aparelho de televisão, muita gente. Sim. Mas realmente tem um número menor do que se assistia antes. Claro. Porque hoje você pode assistir fora de casa, você pode gravar, você pode selecionar, você pode ver a televisão do mundo que você quiser. Então realmente houve essa mudança. Mas muita gente ainda senta e assiste. Aliás, uma curiosidade interessante. Como eu trabalho em publicidade, sou obrigado a acompanhar que meios importam e o que é importante. O Brasil tem uma característica muito curiosa em relação à TV aberta. É um dos poucos lugares no planeta onde ela continua sendo predominante. É fundamental. Se você está na televisão aberta é uma coisa e se você não está é outra. Essa fragmentação que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui ela existe, mas ela existe muito menor. Mas eu acredito que ela vai crescer. Claro. Né? Ela está crescendo realmente, as pessoas estão tendo mais opções. A TV fechada, a cabo, que era antes cara, hoje já é mais popular. Sim. Mas ainda, como você mesmo disse, a TV aberta é muito forte no Brasil, muito ainda. Mas eu acho que existe uma tendência, a própria Globo sabe, quer dizer, existe hoje uma diversificação dos conteúdos da TV aberta em outras mídias, em outros modos de serem vistos. Vamos mudar um pouco de assunto, mas vamos aproveitar o gancho
da comunicação. Eu sou da opinião que o caso de Israel em relação a seus vizinhos é mal contado. É a sensação que nós temos, vamos dizer, do lado de cada cerca. Muita gente diz, de fato, porque os israelenses se preocupam muito pouco com sua imagem, podem ser considerados arrogantes e tal. Você tem uma visão a respeito disso? Olha, eu tenho uma visão que eu acho que as pessoas às vezes cometem um equívoco. Em primeiro lugar, existe o Israel como um país e existem os israelenses como um povo. E existe um governo. Os governos passam. E a discussão toda em torno de Israel, seus vizinhos árabes, palestinos, ela se dá num plano político, que eu acho que é muito pertinente à discussão. Se o povo palestino merece ter o seu Estado, se Israel precisa ou não se defender, quais são as atitudes de Israel em relação às colonizações. Mas isso é uma discussão temporal. Quer dizer, Israel tem um sistema democrático, as pessoas elegem e, a partir daí, os governantes tomam suas atitudes. Eu muito não concordo com atitudes do governo israelense. Sim. Mas isso não significa nada colocar em julgamento o povo judeu, porque se mistura muito isso, Claro. as atitudes do governo com o povo judeu, não é? E isso, evidentemente, às vezes se transforma em perseguições ou más interpretações e opostamente também, quer dizer, é a mesma coisa que falar o absurdo de que todo árabe potencialmente pode ser violento. Claro. O que não tem nada a ver. Não. Então, acho que você dar uma caricatura a povos é muito ruim. E é muito o que acontece, tanto do lado israelense como do lado árabe. Ok. Nós estamos falando em caricatura e estamos aqui conversando um corintiano com um palmeirense. Nós podíamos chorar juntos. Nesse momento? Nesse momento. Mas não sozinhos também. Todo mundo está chorando. O que você acha? Temos ainda perspectivas para o campeonato brasileiro, tanto do Palmeiras como do Corinthians, ou a situação continua a mesma? Nós acabamos de ver o técnico do Palmeiras ser despachado porque perdeu aí, sei lá, 2 ou 3 partidas de menor importância, justamente. A despeito ganhou o vice-campeonato paulista. Você que é seguramente um interessado em futebol, um torcedor. É só olhar aqui. Eu estou vendo, você está um pouco gordo. Isso aqui é uma. Esse aqui é foi o Gustavo Rosa, que foi minha mulher que me deu de presente. Sei. O Gustavo Rosa, que já faleceu, Sim. Ele fez uma coisa meio baseada no Ronaldo. Esse é o dia do meu aniversário, 29. Ok. Então, um pouco um Ronaldo. O Ronaldo na forma que ele mantinha. Ultimamente. Mas eu acho que o futebol está passando por um momento muito difícil. Os grandes clubes, são poucos os clubes que não estão junto com a crise econômica brasileira. Então, o Palmeiras ele se revitalizou, contratou 20 e tantas pessoas, 20 e tantos jogadores, e está procurando uma maneira. E sempre que os resultados não dão certo, cai em cima do técnico. Já o Corinthians passa por uma crise econômica bárbara, como eu há muito tempo não via, porque tem que pagar o estádio, que é uma fortuna, as rendas estão todas comprometidas para o estádio, e para pagar os jogadores, você tem que ter venda de camisa, sócio torcedor, renda,
dinheiro que vem da televisão é insuficiente, porque as rendas do estádio do Corinthians e do Palmeiras são gigantescas, são 3 milhões, 2 milhões, daria para... Mas é necessário pagar o estádio. Então é uma crise... O Palmeiras e o Corinthians sofrem crises, mas são um pouco diferentes. Ok. A crise do Palmeiras é um pouco mais de querer, depois de tanto tempo, dar uma alegria real ao seu torcedor, e precisa ter um pouco de paciência. E bateu na trave no Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro não está bem, não. Não está bem, não. Escuta, o problema aqui é que o nosso programa inteiro tem 26 minutos. Entendo. Não é? O que você gostaria, eu não sei que você gostaria, mas eu gostaria que você dissesse alguma coisa para os telespectadores do Mosaico que vão te assistir. Eu queria dizer que a minha infância já foi com o Mosaico na TV. Então é um programa, como até você me disse antes, o programa mais antigo da TV brasileira, o que mais tempo sobrevive. Eu sempre tive uma simpatia muito grande. A gente conversou aqui de futebol, de política e de cultura. No Mosaico na TV, isso sempre esteve presente. Já vi conversas a respeito de política, de cultura. De futebol não lembro, mas está tendo agora. E eu acho que é um programa democrático, que eu acho que isso é importante, e voltado para a comunidade judaica, que eu acho também muito bom, porque hoje, com essa diluição, vamos chamar assim, cultural, é importante que exista um programa que traga para a gente manifestações religiosas, éticas, morais, que estão ligadas ao judaísmo. Serginho, muito obrigado. Obrigado a você. Vamos ver se a gente se encontra num intervalo de tempo menor, porque eu acho que essa é a primeira vez que você é entrevistado pelo Mosaico. Verdade. Olha, eu para falar a verdade, eu tenho uma memória muito ruim, desde a infância. Então eu não posso garantir que eu não falei para o Mosaico na TV. Nesse tempo todo, acho que é bem possível, não com uma entrevista assim, mas já fui entrevistado em reportagens, mas não lembro direito. Muito bem. Mas de qualquer maneira, foi um prazer te receber aqui e saber que você faz parte da geração inicial do Mosaico na TV, que foi em rádio, né? Seu bisavô, veio seu avô, veio seu pai, veio você, veio teu filho e você retomou. Então, longa vida aí. Muito obrigado. Nós voltamos já já.